Olá galera, estamos aí mais uma vez e hoje eu gostaria de tratar e dar algumas dicas sobre micotoxinas. Duvido alguém que já nunca ouviu falar sobre as micotoxinas, aflatoxina, uma micotoxina famosa, principalmente pela sua prevalência, sua presença nos amendoins, né? Muito falada em humanos. E as micotoxinas, elas nada mais são do que toxinas liberadas por fungos. Elas são liberadas e produzidas pelos fungos, né? E elas são produzidas de acordo com condições favoráveis, né? Principalmente umidade, a presença de oxigênio e a temperatura. Trocas de temperatura, do frio para o quente, esses choques costumam aumentar a produção das micotoxinas, né? E esse aumento dessas produções de micotoxinas, a micotoxina, o alimento vem contaminado do campo, muitas vezes. O campo mesmo, lá na lavoura, esse alimento, o milho vem sendo, pode haver a contaminação. No campo, no transporte, no armazenamento, onde esse insumo, esse ingrediente, esse insumo é armazenado, pode ser uma grande fonte para a proliferação e para a liberação desses fungos. E a micotoxina tem algumas características que envolvem e são determinantes para os seus efeitos. Primeiro, a micotoxina ela é termoestável, ela é resistente à temperatura. Então você tem muitos alimentos que sofrem cozimento, né? Ou que são extrusados ou pelletizados. Esses alimentos eles estão sujeitos sim à presença da micotoxina e à ação tóxica dela no animal. Então é muito importante que você tenha avaliando a origem desse alimento que você dá, que tipo de manipulação esse alimento é feito. A micotoxina também ela costuma hipersensibilizar o animal. O animal ele fica suscetível, hipersensível ao animal. Então, uma vez que ele foi contaminado em algum dia com micotoxina, pequenas doses daquela micotoxina, ela pode gerar o mesmo sintoma que num outro momento precisou de uma dose maior para que aconteça. A micotoxina apresenta sinergismo. Então eu tenho uma zearalenona, eu tenho uma aflatoxina, pode se juntar a presença de tantas partes por milhão de uma, tantas partes por milhão de outra, pode se juntar e gerar os seus efeitos tóxicos aí, perdas de produtividade, né? Elas são acumulativas. As micotoxinas, se nada for feito, dia após dia, esse animal vai acumulando níveis de micotoxina. E esse acúmulo de níveis vai gerando sintomas agudos, sintomas crônicos, e isso é um grande entrave, um grande desafio, isso aí. E muitas vezes pessoas falam, mas meu animal não tem acesso, não consome micotoxina, com certeza. É difícil, porque a micotoxina não necessariamente ela pode ser ingerida, ela tem baixo peso molecular, ela pode ser aspirada. Então o simples fato de uma cama, de um local onde o animal fica, não ser tão limpo, a cama não ser trocada tão frequentemente, pode gerar o fungo, pode gerar a presença, a esporulação desse fungo, a produção dessa micotoxina e o animal aspirar essa micotoxina. Isso é muito comum também. E esses efeitos crônicos virem com o tempo, dia a dia, esses efeitos crônicos serem decisivos. E dificilmente elas não estão associadas também à ingestão desse alimento. Poxa, mas a ração, comprei uma ração de qualidade perfeita, mas como está sendo armazenada essa ração? Quanto tempo essa ração, ou esse insumo, esse milho, está exposto aí? É arejado? Tem muita umidade nesse ambiente? Bate luz solar em cima desse alimento, em que faz com que transpire, e isso aumente o desenvolvimento de fungos e de micotoxinas? Como isso é feito? E quais são os alimentos de maior prevalência? Alimentos de maior existência de fungos e principalmente das micotoxinas. Nós temos na cevada, um produto usado estrategicamente na produção leiteira, principalmente. É muito comum você ter a presença de micotoxinas ali e no como essa cevada ela é armazenada. Nós temos a silagem.
né, que antes era usado muito em bovinos, mas agora está vindo muito forte na alimentação dos equinos também. Tem aquelas silagens de bolas, né, em que ali você tem a proliferação de fungos e pode haver a geração de micotoxina. Não, mas só que o fungo foi só local, porque estourou, furou o saco no transporte, foi dado naquele ponto, eu tirei aquele fungo, mas muitas vezes você retira o fungo, retira o bolor e a micotoxina fica ali e o animal ingere isso e pode estar desencadeando a doença. No trigo é muito comum, no milho também, às vezes no armazenamento, como esse milho foi armazenado, você consegue ter uma prevalência grande das micotoxinas lá, né? Na aveia e nos fenos. Por incrível que pareça, nos fenos, naqueles fardos de feno, muitas vezes ele toma um pouquinho de chuva, um sereno, descarreguei o feno, estava serenando e guardei esse feno, e aí o que aconteceu? Gerou um pouco de fungo, embolorou no lugar, ali você tem a proliferação, a liberação das micotoxinas. Mas quais são os efeitos? Quais são os efeitos que isso pode causar no meu animal ou na minha produção? Bom, nós temos como base 4 efeitos. Primeiro, baixa no consumo. Você tem a redução do consumo do animal, o animal rejeita a ração. Ele sente a presença da micotoxina ali, ele passa a rejeitar a ração. Por quê? Uma característica da prevalência de fungos e de micotoxina é mudar as características do alimento. O animal passa a não ser tão palatável, né? E a alteração, que é o segundo ponto, desses nutrientes, afeta o quê? A absorção. A absorção desses nutrientes, ele passa a não ter acesso a uma vitamina específica, ao ganho que ele teria com aquele ingrediente, com aquele alimento, né? Você encontra também alterações no sistema endócrino, né? Na reprodução. Puxa, meu animal repete cio, não emprenha, o meu animal perda de libido, o meu animal perdeu o libido. Muitas vezes nós temos que pensar sim nessa hipótese, na contaminação por micotoxinas, né? Ou perda no desenvolvimento, no ganho de peso e no crescimento. Uso a melhor ração, uso o melhor feno, o melhor trato, o meu animal não desenvolve, não cresce. Muitas vezes é porque ele tem problemas de absorção pela prevalência dessas micotoxinas. Um quarto ponto, nós temos uma característica que eu acredito que é a principal, uma das primeiras, é no sistema imunológico, né? O animal apresenta imunossupressão. E o animal imunodeprimido, e o que ele tem? Suscetíveis, perdas, patologias. Ele vai se contaminando constantemente. Poxa, mas o meu animal vive com erliquiose, vive com babesiose, não sei o que acontece. Muitas vezes é porque esse animal constantemente está imunossuprimido. Ele não teve a imunidade, não consegue refazer a imunidade por uma intoxicação constante ou sucessiva de micotoxinas. Ou até mesmo você tem a ineficiência de uma vacinação. O animal, ele apresentou, ele está contaminado por micotoxina, o sistema imunológico baixa, você vacina, ele não responde à vacinação. Vacinei contra o garrotilho e esse animal apresentou o garrotilho. Vacinei contra a gripe e o animal apresentou o gripe. Muitas vezes é porque ele não respondeu àquela vacinação. Você gastou rios de dinheiro para uma vacinação específica e nada foi por conta de uma intoxicação por micotoxina ou presença dessas micotoxinas no ambiente desse animal, né? E o que fazer? Bom, você tem algumas medidas: manter o ambiente sempre limpo, armazenar bem a ração, né? Fazer com que abra somente o que o animal vai consumir em curto prazo, né? O animal consumir preferencialmente rápido esse alimento que foi aberto, ajuda muito em pequenos. Poxa, eu tenho um cavalo só, eu vou abrir uma bola, vou comprar bolas menores. Por quê? Para consumir isso rápido, essas bolas de silagem, e entre outras ações. E também a utilização de adsorventes de micotoxina. Hoje nós temos no mercado aí o MOS, o manoligossacarídeos, que é um excelente adsorvente de micotoxinas, né? Ele é um aparelho celular de levedura em que ele se liga na micotoxina e impede que o animal absorva essa micotoxina. Isso neutraliza os efeitos. Mas a minha ração tem, perfeito, mas será que não seria interessante aumentar a quantidade desse adsorvente, acrescentar diariamente para esse animal, para garantir em cima de uma dieta total a absorção total da micotoxina? Eu acredito que pode ser bem plausível, o investimento é muito baixo e você garante que esse animal vai estar protegido contra os malefícios da micotoxina.
fica aí mais uma dica. Eu aguardo vocês, as dúvidas. Quem tiver perguntas pode escrever abaixo aí, mandar uma mensagem, entrar no nosso site, perguntar. Nós teremos o maior prazer em estar atendendo vocês e respondendo todas as dúvidas. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!